Filipenses 1:12. Vamos ler. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que me importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Amém? Vamos ler junto o último. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Amém? Vamos orar. Peça para Deus falar contigo. Deus não sabia que você viria nesse culto hoje. Então, se Ele te trouxe até aqui, é porque Ele tem uma palavra para o seu coração. E se Deus falar, obedeça. Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, que é fiel e eficaz. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, Tu és o dono da palavra. Sem a Tua presença, Senhor, esse tempo é perdido, esse tempo é vão. Então toma os nossos corações, toma as nossas mentes cativas no altar da Tua graça. Nós repreendemos, Senhor, pela autoridade do Teu nome, toda tentativa do mal contra esse culto, contra a Tua palavra. E que seja, Senhor, a Tua vontade. Então me usa, Pai, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para alguém, como Paulo, e ele diz, olha, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente olha para alguém que está assim, amados, verdadeiramente desapegado de todas as coisas, inclusive da vida. Uma pessoa que olha para a sua própria vida e diz, olha, de tudo isso aqui que eu tenho, né? Uma vez Paulo diz, olha, de tudo que eu perdi, é como se fosse esterco, não tem importância nenhuma. Alguém que chega a uma consciência de falar, olha, tanto faz, se eu morrer, é lucro. Só pode ser alguém que viveu uma vida de extremo relacionamento com Deus. Paulo é um do tipo de pessoa, amado, que nós temos que olhar para ele no momento que nós estamos em dificuldade. Porque Paulo soube renunciar tudo que foi lhe dado para viver a vida de Cristo. É por isso que ele chega em Coríntios, aonde está virado uma baderna, e aquela cidade, ele fala, olha, se você não tem para quem olhar, se você não tem a quem seguir, sede meus imitadores. Porque eu sou imitador de Cristo. Olhando para a vida desse homem, a gente pode ver que é um cara que abandonou todo o controle da sua vida, todos os seus direitos, todo o poder, toda a direção da sua vida. Alguém que abdicou de tudo. Alguém que abriu mão de todo luxo, de todo conforto, para seguir a palavra de Deus, para estar diante de Deus. Paulo era um cidadão romano, participante do Sinédrio. Para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos o ministro do Superior Tribunal Federal, o Sinédrio. Mais ou menos assim. Ele era participante de lá. Tem uma experiência profunda com Deus. Mas resolve abrir mão de tudo
para viver a vida que lhe foi imposta. Uma vida de renúncia, uma vida de quem está desapegado das coisas do mundo, mas olhando para Cristo. Assim como Jesus diz lá em João 8,38, ele fala, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é um protótipo de que não veio fazer a vontade própria, e sim a vontade de Deus. Ainda no versículo 8,50, ele diz, olha, eu não procuro a minha glória. Jesus dizendo isso. Mas a glória daquele que me enviou, a direção daquele que me enviou, ainda 8,28 diz, olha, eu nada faço por mim mesmo, mas faço tudo aquilo que meu Pai me ensinou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E ele diz que é por isso que o Pai me ama. Ele diz, Jesus dizendo, é por isso que Deus me ama, por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Será que nós somos capazes, amado, de dar a nossa vida a Jesus? Quem aqui tem a certeza que foi Deus que deu a sua vida? Levanta a mão. Opa, tem um monte de gente que acredita que foi Deus. Então nós recebemos a nossa vida na mão de Deus e nós temos a oportunidade de entregar a Deus ou não a nossa vida. Deus deu a vida dele a mim, soprou vento, soprou ar nos meus pulmões, me deu vida, mas eu tenho a opção, aí que entra o livre-arbítrio, eu tenho a opção de pegar a minha vida e devolver a Ele ou não. Então Deus, então Cristo, vai se relacionar comigo, à medida que eu entrego a minha vida a Ele. Então se eu tiver uma vida meia boca, com Cristo, Ele vai ter também uma relação mais ou menos comigo. E nessa noite, amados, eu quero levar você a entender que uma vida com Cristo, uma vida diante da palavra, uma vida com Deus, muitas vezes nós temos que passar por algumas renúncias em nossas vidas. A primeira renúncia que você tem que fazer, para você andar no caminho da renúncia, ela começa quando atinge as suas possibilidades humanas se esgotam. Quando você tenta de diversas formas chegar ao limite, e você tentou com as suas forças, você tentou com o seu conhecimento, você tentou com a sua articulação das pessoas que você conhece, e não foi mais. A partir daquele instante, se você entregar a sua vida a Deus, a Cristo, é Ele que vai dirigir o seu caminho. Paulo um dia estava andando, amado, e aí Paulo é um tipo de crente que ele perseguia os cristãos, mas na verdade ele fazia aquilo achando que era o certo. Tem muita gente que segue uma religião porque alguém falou aquilo para ele que é verdade. Então Paulo era o tipo desse crente. Ele perseguia os cristãos, queria matar aqueles que pregavam a Cristo, mas alguém tinha falado para ele, ele não fazia porque ele era mau. Ele fazia porque achava que era certo. Mas um dia o texto fala lá em Atos 8 que ele teve uma experiência com Jesus, ele viu Jesus. E a palavra do Senhor diz que naquela experiência os olhos deles se cegaram diante da glória de Jesus diante dele. E Jesus chega a falar para ele, Saulo, por que você me persegue? Ainda o nome dele era Saulo. Por que você me persegue, Saulo? Ele disse, quem está falando? Ele disse, é Jesus, sou eu, Jesus. A partir daquele instante, a palavra do Senhor diz que Paulo fala, o que queres que eu te faça? Paulo chegou numa situação onde ele não tinha mais controle da sua própria vida. Paulo chegou numa experiência com Deus, e a partir daquele instante, ele deixa de seguir as suas verdades. Ele deixa de confiar no seu conhecimento. Paulo abre mão de tudo aquilo que ele havia aprendido, de tudo aquilo que ele havia conhecido como verdade, para seguir aquilo que Jesus tinha a propor para ele. E talvez nessa noite, amados, sejam dias que nós temos que abrir mão de algum sofisma que nós aprendemos durante a vida, abrir mão de algumas verdades que nós conhecemos, para seguir verdadeiramente aquilo que Deus quer para mim e para você nessa noite. Amém? Paulo tomou uma decisão importante, amados. Trêmulo, assustado, cego,
O que significa essa cegueira, amado? Significa que agora ele precisa ser dependente de alguém. Uma pessoa que é cega, ela é dependente de alguém para caminhar, até para se alimentar. Ela é dependente de muitas coisas. Isso que aconteceu com Paulo foi para relatar a nós que nós muitas vezes, sempre, aliás, nós temos que seguir a Jesus como verdadeiramente cego para as coisas do mundo, só olhar para Ele. E Jesus começa a dar instrução para Paulo. Ele falou: entra na cidade, espera na casa de um tal fulano, e daqui a pouco, 3 dias, alguém vai aparecer e começa a dar instrução. A vida de renúncia começa quando nós chegamos no nosso limite humano. A vida de renúncia começa quando esgota as nossas possibilidades financeiras, as nossas possibilidades médicas, quando a medicina não alcança, quando o advogado não chega, em situações onde o dinheiro não resolve. O Senhor quer que nós venhamos a depender dEle, e Ele caminha pela nossa história para nós chegarmos numa situação aonde só Ele pode atingir, amados. Amém? Estão acordados? Alô? Eu vou falar alô de vez em quando para ver se vocês estão acordados. Então, meu irmão, Deus leva você e eu ao limite para ver se nós vamos depender dEle ou não. Deus anda e caminha na nossa história e põe a gente numa situação limite para ver em quem que a gente serve, em quem é que a gente confia. Deus quer que você dependa somente dEle, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele são todas as coisas. É Ele que você tem que depender. A primeira coisa do caminho da renúncia que você tem que andar nos seus limites, nas suas impossibilidades, porque aí nós entregamos a vida na mão de Deus. O caminho da renúncia também nos levará a muita dor. O caminho de renúncia leva a muita dor. Olha que Atos diz, pessoal. Paulo está falando, esse é para mim um instrumento, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa que ele sofra pelo meu nome. Amados, quando nós escolhemos Jesus, quando nós escolhemos seguir a Cristo, nós vamos passar por situações adversas. Ao ponto de Paulo chegar e dizer: olha, para mim, morrer é lucro. Agora tem uma pergunta que você precisa fazer para o Senhor: será que eu estou disposto a sofrer por Cristo? Porque muitas portas vão se fechar por você ser cristão, amados. Muitas setas vão te atingir, muitos investimentos do inimigo sobre o teu filho vão chegar por você ser cristão, amados. Nós não estamos livres da dificuldade, nós não estamos livres dos intempéries da vida. O Senhor Jesus disse que nós passaríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo. Se Ele venceu, nós iremos vencer. Amém? Então nós temos que olhar para Cristo numa outra perspectiva. Nós temos que olhar para o Evangelho numa outra perspectiva. De maneira, sempre algum crente consagrado vai passar por alguma dificuldade, alguma dor. Sempre. A Bíblia diz isso. 2 Coríntios 1,6 diz o seguinte: mas se somos atribulados, é para o conforto da vossa salvação, e se somos confortados, é também para o vosso conforto, ao qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos, e nós também padecemos. A vida cristã tem dor, tem dificuldade, tem solidão, tem lutas. A vida cristã tem momentos difíceis. A vida cristã vai nos fazer nós passar por um momento de angústia. Por quê? Porque toda vez que nós precisamos crescer espiritualmente, nós temos que sofrer dor, nós temos que tomar alguns tombos. Toda criança que vai aprender de bicicleta, ela antes de aprender a andar, ela tem um raladinho no joelho, no cotovelo, ou talvez na testa, porque ela precisa amadurecer, ela precisa ter confiança, ela precisa ganhar equilíbrio. O andar com Deus nos remete a muita dor. E uma vida de renúncia, amados, tem muitas dores. Nós vamos ter que renunciar a muitas coisas que para nós eram verdades, que para nós era comum. A gente fazia antes e não tinha nenhuma acusação, mas agora eu me tornei cristão e eu preciso abrir mão de algumas coisas. Olhar para a vida de Paulo e dizer: para mim o viver é lucro.
e o morrer é ganho. Eu não me importo. Fechou a porta do emprego, amados. Glória a Deus. Eu sirvo ao Senhor, Ele sabe o melhor para mim, Ele tem uma palavra, eu sei que o que eu estou passando aqui na terra, a Bíblia diz, Paulo fala que nada se compara com o amor de Deus que adivinha, amados, nada, nem o passado, nem potestade, nem principado, nem o futuro, nem a profundidade, nem a altura, nada não irá nos separar do amor de Deus. As lutas aqui na terra estão nos transformando, estão mudando o nosso caráter, porque nós temos um lugar melhor para viver com eles, do que esses aqui na terra, amém, amados? Nós precisamos olhar para o Evangelho numa outra perspectiva, amados. Nós precisamos olhar para as coisas de Deus numa outra perspectiva. O caminho de renúncia também leva a uma única ambição. O caminho de renúncia nos leva à ambição, e está lá em Filipenses 3:8. A única ambição que Paulo tinha era ganhar dinheiro. Era um carro novo? Era ser curado do espinho na carne? Paulo diz o seguinte, que eu possa ganhar a Cristo. A única ambição que tem que ter na sua vida, a única ambição que vai mover as suas forças, tem que ser ganhar a Cristo. Isso que tem que mover dentro do seu coração, amado. Não é a ambição pela uma situação de conforto, não é a ambição pela segurança, a ambição que tem que mover o meu e o seu coração tem que ser ganhar a Cristo. Amém, amados? Amados, essa é uma palavra ruim de digerir, sabe, amados? Puxa vida, pastor, hoje eu vim querendo receber uma chave, um tijolo, um lencinho. Mas aqui nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. E a palavra do Senhor diz que nós vamos ter dias de angústia, nós vamos ter dias de dores. A palavra do Senhor diz que a sua ambição tem que ser somente ganhar a Cristo. E o que passar disso, amado, não provém de Deus. O que passar disso provém da minha carne. E cada vez mais eu tenho que levar a minha carne à cruz para crucificar. E um dia ser como Paulo dizer, olha, eu já estou crucificado com Cristo. A minha ambição, o que move o meu coração, tem que ser ganhar a Cristo. É essa que tem que ser o meu oxigênio, o que me contamina a cada dia, tem que ser ganhar a Cristo. O que nós temos renunciado por isso, amados? Se nós olharmos a vida de Paulo, pelo padrão hoje, ele foi um fracasso. O cara não fez uma igreja, ele não teve um canal de televisão, ele não teve um programa de rádio, não teve um ministério de louvor. Talvez se nós olhássemos para a vida de Paulo, Paulo, você é ruim demais. Mas ele termina a sua luta e dizendo, olha, combati o meu combate, guardei a fé. Eu tenho certeza, amado, para aqueles que chegarem naquele grande dia e receber a coroa da vitória, Paulo estará lá, porque ele é um homem que procurou sempre ganhar a Cristo e abriu mão das coisas aqui do mundo. Nós temos que ser como esse homem, amado. Nós temos que olhar para a Bíblia e ser como pessoas que abrem mão de todas as coisas para ganhar Cristo. Mas nós não temos conseguido abrir mão, amado, nem do conforto do meu sofá para vir na igreja. Nós não temos conseguido abrir mão, amado, nem de uma festinha, nem de comida. Nós trocamos Jesus por comida, trocamos Jesus por festa. E depois nós queremos falar, Judas é um bandido, 30 moedas de prata. Às vezes nós trocamos Jesus por muito menos, vendemos ele por muito menos. O que nós estamos dispostos a renunciar? O que nós estamos dispostos, amado, a sentir dor para abrir mão das coisas da minha carne? O que eu estou disposto, amado, a verdadeiramente deixar de lado para viver uma vida com Cristo? Estava numa roda hoje, conversando, encontrei amigos da velha guarda, e eu observei que o assunto deles era o mesmo. O cara falou, me dá um tereré, que eu estou meio de ressaca. Eu bebi sábado até sexta-feira, até 3 horas da manhã. Oh, parabéns. Eu bebi sábado também, até as 4:30 da manhã. Quase que eu falei, você quer um troféu por isso? Então eu estou de ressaca hoje, me dá um tereré. Aí o outro também, porque meu fígado também. E falando de cachaça, aí festa, eu fiquei olhando, falei, meu Deus do céu.
céu. Aí o cara falou, e você, Júnior, há quanto tempo você não bebe? Eu falei, tem uns 7 anos. Eles olharam para mim assim, como se eu fosse um extraterrestre. Eu falei, mas eu não sou daqui, amados. Eu sou diferente aí, eu não quero saber dessas coisas do mundo. Isso não me pega mais, amado. Eu não tenho mais para onde voltar. Eu quero Cristo, amado. Eu estou caminhando, está difícil. Passo lutas, passo noites de choro. Perco pessoas que amo, mas eu quero Cristo na minha vida. O que você tem abrido mão para ganhar Cristo? Ah, pastor, eu sou jovem, eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que viver a minha vida, pastor. Eu preciso gozar dessa plenitude da minha juventude, pastor. Eu não posso. Daqui a pouco eu fico velho. Aí quando eu ficar velho, eu me torno crente. Do que você tem abrido mão, amados? O que tem te prendido tanto que você não quer renunciar para viver uma vida com Cristo? Mas eu quero te dizer, amado, que essa vida com Cristo não é fácil. Tem lutas, tem perdas. Mas nós queremos, o nosso alvo é ganhar a Cristo, amados. Voltando à história de Paulo, se você olhar para a vida desse homem, um fracasso ministerialmente. A hora que ele ia pregar para a multidão, chegava alguém e falava, não, aqui é eu que prego, eu sou pastor, aí ele tinha que sair. Mas eu tenho, amado, a sensação que nós não seremos julgados segundo os nossos ministérios, amados. E nem a realização, nem o número de pessoas que você pregou, o número não, nós seremos julgados naquele dia. Nós seremos questionados naquele dia o quanto de Deus havia em nós, o quanto dos nossos corações nós entregamos a Deus. Nós não vamos ser julgados porque nós somos bonzinhos ou mal, amado. Nós não vamos ser julgados se nós fizemos coisas boas ou ruins. A palavra do Senhor diz que a salvação é pela graça, mas o Senhor irá olhar o nosso coração e vai ver o quanto dele tinha em nós. Viver uma vida de renúncia, uma vida de extraterrestre, amados. Eu cada vez mais tenho me sentido extraterrestre. O dia que eu chegar aqui com uma anteninha verde, você não assusta. Eu não sou daqui, amado, eu não quero nada daqui. E quando eu estiver mais parecido com o mundo, significa que eu estou longe de Deus. E eu preciso voltar urgente para Deus. Uma vida de renúncia passa também pelo contentamento. Uma vida de renúncia faz você ser pleno aonde quer que você esteja e com o que você tem. Vou falar de novo, amados. Uma vida de renúncia te faz satisfeito aonde você está com o que você tem. Então vou falar de novo. Uma vida de renúncia te faz pleno aonde você está com o que você tem. Então não adianta, amados, não adianta inventar grandes fórmulas. Não adianta pensar em grandes estratégias. Eu preciso renunciar às coisas do meu coração, amado. Muitos cristãos vivem descontentes, amados, hoje em dia. Decepcionado com Deus, insatisfeito com o que tem. Eles estão sempre olhando para o futuro, amado. E falando como que vai ser a minha velhice. Será que eu vou ter aposentadoria? Será que eu vou poder ter um sítio para me pescar quando eu estiver velho? E será que eu vou ter renda? Amados, eu não quero nem saber, amados. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar antes. E às vezes eu estou olhando para as coisas materiais e estou deixando Cristo de lado. Se você estiver disposto a renunciar, amado, você vai ser feliz com o pouco que você tem, aonde você está. Você não tem que se preocupar com isso. A palavra do Senhor diz, olha, por que andeis ansiosos? Olha os passarinhos, olha, eles não tecem, eles não plantam, e mesmo assim eu sustento. Olha as flores do campo, olha, tudo eu cuido, tudo está debaixo das minhas mãos. Então aquieta o seu coração, meu irmão. Eu não sou contra você querer melhorar de situação, amados. Eu acho que muitas coisas depende de nós. Mas se nós estivermos vivendo uma vida de renúncia, Atos 9,15 diz, és para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante o gentil.
e os reis e os filhos de Israel. Essa foi a palavra que Paulo recebeu. Você acha que ele só recebeu a palavra e já saiu pregando, foi tudo fácil? Não, quando ele chega lá, os judeus tentaram matar ele no capítulo 9 e ele já foi preso. Mas mesmo assim, Paulo preso, amado, ele não ficou lá, falou, puxa, Senhor, o Senhor prometeu uma igreja, o Senhor prometeu que eu ia pregar e agora estou preso. A palavra do Senhor diz que quando esse homem foi preso, lá ele pregava, lá ele cantava, lá ele pulava, aonde quer que Paulo passou, amados, diante de todas as situações que Deus colocou ele, nós nunca vimos esse homem reclamando, a gente sempre vê ele glorificando e sempre dizendo, não, eu preciso passar por isso, eu preciso ganhar Cristo, e para que outras pessoas preguem o Evangelho, eu tinha que passar por isso. Uma vida de renúncia, amados, está disposta, aonde quer que Deus coloque você fazer diferença, e não se importar com as situações que nos assolam, que nos afligem, mas sim ter a certeza que nós estamos debaixo da mão de Deus, e do cuidado de Deus, e a palavra diz que Ele no mais, tudo Ele fará. Disseram a ele, olha, você vai pregar aos gentios. E ele saiu animado. Paulo falou, não, eu vou pregar para os gentios. Olha que Cornélio resolve ter uma experiência, quer ouvir a palavra, um gentil, o que ele chama? Pedro. E a palavra do Senhor diz que Pedro entrou lá, o Espírito Santo tomou aquele lugar, aquelas pessoas foram cheias da presença de Deus. Eu fico imaginando Paulo. Mas Senhor, não era eu. Mas ele não reclamava, amados. Foi levado para Antioquia. Quando chegou lá em Icônio, amado, achou que ia pregar, todo mundo falou, preso de novo. Mas Paulo estava glorificando o Senhor, Paulo sempre estava exaltando o nome do Senhor, e ele entendia que tudo aquilo que ele passava era para a glória e louvor do nome dele, e para testemunho a outras pessoas. Se você viver uma vida de renúncia, você vai perceber, amados, que as suas dores hoje servirão de testemunho amanhã para alguém. Eu já chorei com muitas pessoas aqui, amados. Já chorei de abraçar irmãos e às vezes a pessoa me contar e nós não ter nenhuma palavra para compartilhar, a não ser choro. Mas também já pude ver Deus restaurando muitas coisas aqui na nossa frente. É que eu não quero pôr na televisão que teve cura, que teve restauração. Tem gente que quer fazer um marketing disso. Mas eu já vi Deus operar coisas maravilhosas em nosso meio. Já vi casais que estavam espedaçados. Já vi filhos que estavam perdidos voltar. Amados, Deus ainda opera em nosso meio. É que nós precisamos entender o que está acontecendo conosco. E às vezes a tua luta, às vezes aquilo que você está passando, vai servir de testemunho vivo para outras pessoas. Você pode dizer, irmão, eu passei por isso, irmão. Você vai superar. Eu passei por isso, na minha casa aconteceu isso, você vai superar, continue orando, não desista. Paulo tinha essa perspectiva das coisas. Ele aproveitava de tudo aquilo, amados, como testemunho. E as pessoas ouviam falar das prisões de Paulo, dos açoites, dos naufrágios, picada de cobra. E Paulo continuava pregando a Cristo, que Ele é amor, que Ele veio para salvar, que Ele veio para libertar. As pessoas olhavam para aquele homem, meu Deus, o que se você tem? Ele fala, eu só quero ganhar Cristo. Precisamos olhar para Deus de uma perspectiva diferente e ver que o Senhor que está cuidando de todas as coisas. Eu imagino, amados, Paulo, nesses momentos de prisão e de angústia, de solidão. A única coisa que restava para aquele homem nesses momentos só era a palavra e a promessa de Deus. Mas muitas vezes nós somos levados a uma situação de tamanha dificuldade, que nós nem queremos lembrar daquilo que Deus falou. Nós achamos que Deus tem que ficar repetindo. Você tem uma promessa, você tem uma promessa. Nós achamos que Deus é um papagaio. Não, eu quero ouvir de novo. Não, mas Deus já falou que você tem. Não, mas eu preciso ouvir, que você é uma promessa. Jesus apareceu falou uma vez só com Paulo. Uma vez. E mesmo sendo levado em situações extremas, ele nunca desapegou da promessa sobre a sua vida. Amado, mesmo que Deus te leve a situações extremas, não se esqueça da promessa de Deus sobre a sua vida. Amém, amado? Deus falou, Ele é fiel para cumprir.
A palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que tem uma promessa sobre você, espere que ele é fiel para cumprir. Porque algumas pessoas, amado, devem ter chegado para Paulo e falar: vá, Paulo, pô, você não está com ciúme aí, Paulo, dessa gurizada aí, de Apolo, por exemplo, que prega para multidões, e aonde que ele vai, multidões se convertem. Paulo, e você prega aí para meia dúzia, 2, 3, 1. Paulo fala assim: eu não estou preocupado com a glória de homens, eu estou preocupado com aquilo que agrada a Deus. Talvez chegaram para Paulo algumas vezes: olha, Paulo, você chegou aí no fim da sua vida, Paulo, sem dinheiro, sem carro, sem casa, você está aí jogado, Paulo. Pô, isso não te frustra, Paulo? Talvez ele deve ter falado: eu não juntei dinheiro, não juntei riquezas, mas eu ganhei a Cristo. Talvez as pessoas poderiam chegar a Paulo: olha, Paulo, o diabo tem investido na sua vida aí insistentemente. Você tem curado pessoas. E você está com essa doença aí, talvez uma doença, esse espinho na carne. E aí, Paulo, pô, e esse Cristo que você está falando? E talvez ele deva ter respondido: olha, mas a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me basta. Amado, nós temos tirado os olhos da promessa quando nós somos passados pelo momento de aflição. Nós temos tirado, amado, os olhos daquilo que Deus falou para nós. Porque nós passamos por momentos de angústia, por momentos de dificuldade, amados. Talvez alguns diziam: olha, Paulo, você acabou como um tolo. Porque aonde você foi, todo mundo se virou contra você. Aonde você foi pregar, tentaram te prender. Prenderam. Aonde você foi levar a palavra, você foi açoitado. Talvez Paulo olhou para aquelas pessoas e disse: olha, eu já deixei das abajulações desse mundo. Porque para mim o que verdadeiro importa. Paulo diz que uma vez, amados, foi arrebatado até o terceiro céu. E o texto fala, amado, que lá ele viu coisas inefáveis, que não é lícito nem aos homens se dizer. Amado, muitas vezes o que importa não é aquilo que as pessoas dizem de nós, o que importa não é aquilo que as pessoas têm falado do nosso ministério, da nossa vocação, do nosso chamado, o que importa é nosso relacionamento com Deus. Paulo teve uma experiência com Deus e ele se firmou naquilo. O Senhor leva ele até o terceiro céu, aonde nenhum lugar mais da Bíblia cita. E lá Deus revela para ele coisas inefáveis. Então Paulo não se apegou em abajulação de homens, em glória de homens, em grandes templos, em programa de televisão, não. Ele conseguiu viver com aquilo que Deus tinha para ele. Paulo consegue cumprir o seu ministério com as promessas, com aquilo que ele tinha de Deus. Termina a sua carreira sabendo, na certeza, que ele queria somente ganhar a Cristo. O que você tem, amados, abrido mão na sua vida? O que você tem renunciado para ganhar a Cristo? Olha, talvez nessa noite você queria uma palavra até mais doce. Uma palavra de: não, pastor, eu vou, que você vai prosperar. Talvez uma palavra de cura. Talvez uma palavra que venha amaciar o nosso coração e nós possamos sair daqui mais encorajados. Mas eu quero te dizer, amado, que a vida com Cristo, ela não é uma vida fácil. Uma vida com Cristo tem que ser uma vida de renúncia constante. E isso precisa ser claro. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você toma uma decisão por Cristo, se eu ficar mentindo as coisas para você, você vai se frustrar comigo e com Cristo. E vai passar um tempo, amado, as coisas vão começar a ficar difíceis na sua casa, no teu lar, no teu emprego. Você vai falar: mas pastor, você falou que Cristo resolvia tudo. Mas não, amados, eu preciso te dizer que ser cristão é difícil. Eu prefiro te dizer, amados, que nós vamos ter perdas, que nós vamos ter dores, que nós vamos ter desafetos. Eu prefiro ser sincero com você e pregar aquilo que a palavra do Senhor diz, que é pregar Cristo crucificado, aonde tem dor, tem morte, tem solidão e tem situações de desespero, de choro.
e principalmente uma vida de renúncia. Nós só vamos ganhar a Cristo, amados, o dia que nós estivermos dispostos a abrir mão, a renunciar tudo aquilo que me traz, que me leva para o mundo. Tudo aquilo que a minha carne podre deseja. O dia que eu estiver disposto de abrir mão dessas coisas. O dia que eu levantar mais cedo para orar, para ler a Bíblia. O dia que me convidarem para lugares onde eu tenho certeza que Deus não está, eu abri mão dessas coisas, mas não por medo de ir para o inferno, não por medo do pecado, não, porque eu prefiro a Cristo, porque eu quero ganhar a Cristo. A renúncia, amado, é uma opção minha. Amém? Falar renúncia é uma opção minha. Você vai ter Cristo na medida que você quiser. Você vai ter Cristo na sua vida à medida que você estiver disposto a renunciar. Deus é tão maravilhoso, amados, que não força nada em nós. Ele não te leva, Ele não quer que você vá a Ele por medo. Ele quer que você vá a Ele por amor, porque você queira ganhar a Cristo. Queria orar com você nessa noite. Vamos se colocar de pé. E talvez seja essa uma oração dura. Talvez essa seja uma palavra de dificuldades, amados. Uma palavra onde nós temos que renunciar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Porque tudo que eu tenho buscado, tudo que nós temos buscado, abajulações, elogios, conforto, segurança financeira. Será que nós estamos dispostos a renunciar tudo para ganhar a Cristo? Curva a tua cabeça. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, nós somos limitados, Deus, nós somos falhos. Muitas vezes, Senhor, desejamos coisas que é só para o meu conforto, que é só para pequenos momentos de alegria, que é só para a satisfação da minha carne. Deus, eu tenho certeza, Pai, que essa palavra, Senhor, brotou no teu coração e veio ao meu para também me curar nessa noite. E dizer, Senhor, que muitas vezes eu não renunciei à minha carne, às minhas vontades, não renunciei, Senhor, às coisas do mundo, mas nessa noite, Senhor, pelo poder do teu Espírito, que o Senhor venha sobre nós, para que eu possa, Senhor, abrir mão de muitas coisas que eu tenho vivido, para ganhar a Cristo. Em nome de Jesus. Continua orando. Carlinha, vem aqui na frente, por favor. Amados, esse é um momento muito importante. Continue orando. Eu quero levar você a tomar uma decisão na sua vida, amados. Continue orando. Você já aceitou Cristo? Você já participa de alguma igreja? Não tem problema. Mas você foi levado. Você foi desestimulado. O inimigo plantou coisa no seu coração e na sua mente. E tem te feito te afastar de Deus. O inimigo plantou mentiras no seu coração. Colocou ódio, rancor. O inimigo falou que teu ministério já tinha acabado. Esse é o desejo do inimigo, é falar que você fracassou. Mas eu quero te dizer que nessa noite, amados, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai fazer cumprir em vós tudo aquilo que Ele prometeu a você. Mas eu quero que você tome uma decisão nessa noite com Deus, Eu quero que você venha aqui na frente num ato de coragem. Falar, olha, Deus, eu preciso renunciar mais. Quero que você venha aqui na frente. Se você estiver disposto a renunciar a alguma coisa da sua vida,
que ainda não foi possível. Oh Deus, eu não sou nada, Senhor, sem Ti. Eu sou tão pequeno, Senhor. Deus, nós somos falhos, nós somos limitados. Me ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja. Se você fica à vontade, se quiser ajoelhar, você está na casa de Deus, amado. Ninguém vai te olhar, ninguém vai te julgar. Você se debruça aí na presença de Deus, você chora. Fala com Deus, fala, Deus, eu preciso renunciar a muitas coisas, eu preciso viver uma nova vida. O inimigo mentiu para mim, eu acreditei que já tinha acabado tudo, eu acreditei. Eu preciso viver essa vida de renúncia. Uma vida que olha, Senhor, só para Ti, Pai, só para as coisas que Te agradam. O Senhor já me deu tanto, Deus, eu não consigo dar nada a Ti. Oh Deus, o Senhor me tirou de lugares terríveis, e eu não tenho Te honrado, Senhor. O Senhor já me salvou da morte, o Senhor já me salvou da enfermidade, o Senhor já me salvou de coisas terríveis. E eu não tenho Te honrado, Deus. Mas nessa noite, Pai, eu preciso viver uma vida de renúncia. Preciso renunciar à minha carne, à minha preguiça, Senhor, à minha mente impura, a minha mente, Senhor, que tem me levado a pensar coisas, Senhor, que entristecem o Teu Espírito. Deus, eu preciso ser curado. Eu preciso, Senhor, ser transformado. Deus, assim como Paulo, Senhor, o Senhor um dia apareceu aquele homem e tocou a vida dele poderosamente, Senhor. Eu quero ser tocado. Eu quero que o Senhor toque cada uma dessas pessoas aqui. Essas pessoas querem ser transformadas, querem viver um novo tempo, Deus, de adoração, um novo tempo de relacionamento contigo. Toque a cada uma delas, Senhor. Toque a cada uma, Senhor. Transforma, renova. Amado, você pode se prostrar diante de Deus, você fica à vontade. Toca, Senhor, essas vidas. Transforma, Senhor. Essas pessoas querem renunciar, Senhor, a dores, palavras de maldição, Pai, que foram lançadas sobre essas vidas. Elas querem renunciar, Pai, todas as dificuldades. Nós queremos renunciar, Senhor, a tudo aquilo que faz mal, Deus, que tem me entristecido. Queremos renunciar, Senhor, a costumes, Deus, que me leva, Senhor, para longe de Ti. Nós queremos renunciar, Senhor, a nossa carne. Queremos renunciar, Deus, para viver uma vida plena na Tua presença. Nós queremos um novo tempo. Um novo tempo, Senhor. Senhor, em Tua presença
Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Ramanagas. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Adora o Senhor, meu irmão. Adora o Senhor. Ele está nesse lugar. Aleluia. Chegaram a Paulo. Falaram: Paulo, você não ia pregar para reis, para autoridades? Não é você, Paulo, que ouviu Deus falar e você não ia ser levantado, Paulo? Não é você? E quando você vai lá na frente do rei, você está algemado, você está como preso. Paulo fala: mas Deus manteve a palavra sobre mim. Não foi como eu pensava, foi como Ele queria. Mas eu fui lá e preguei, e aquelas pessoas conheceram a Cristo na minha vida. Às vezes as coisas não vai ser como nós pensamos, não vai ser do jeito que a gente quer, mas como Deus quer, e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele mantém a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Uma vida de renúncia. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, tua noiva amada. Renova as nossas forças, nossa vocação, nosso chamado. Pai, eu quero sair daqui, Senhor, na certeza de eu ser impactado, transformado pela tua palavra. Senhor, eu quero sair daqui com uma decisão nessa noite. Eu preciso levar uma vida de renúncia, uma vida que abre mão das coisas fáceis, das coisas do mundo. Eu preciso renunciar à mentira, à inveja. Eu preciso renunciar à ganância. Eu preciso renunciar, Senhor, aos meus desejos da minha carne, da minha mente, para poder ganhar a Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada família, cada lar aqui representado. Abençoa, Deus, cada visitante que veio aqui nessa noite, que o Senhor possa falar, ter falado com ele, Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está nesse lugar. Guarde nossos lares, nossa casa. Nos dê, Senhor, uma semana de graça, de livramento e de vitória. Abra suas mãos, amados. E que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam com todos até a consumação dos séculos. Amém. Dá uma salva de palmas, Senhor. Receba a sua vitória no nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Dê uma palavra de ânimo na vida de cada um aí.